falando sobre a situação atual, né, do mundo hoje. É um assunto um tanto quanto delicado. É, a questão é estrutural, né, a base, nos dias atuais. As pessoas elas vêm buscando muito uma questão financeira, onde, vamos falar assim, da questão básica, né, já que a questão é o momento atual planetário. Os pais hoje, tanto pai, mãe, família, a busca é pelo conforto. Por uma casa, um lar, um carro, uma moto, uma estabilidade, seja ela financeira, monetária, algum tipo de estabilidade. E o que vem acontecendo há algumas gerações é deixar os filhos para que seja criado por outras pessoas. E aí muitos pais não conhecem os filhos também não têm mais aquele vínculo, aquele respeito com os pais, e assim vai se girando uma roda de uma forma que não é muito positiva. Na verdade, é muito pouco o contato que a criança desenvolve com a família. E aí a criança chega numa idade onde precisa de uma estrutura familiar, mas ela foi criada pela vida, né? Vamos ser mais claro, mais direto e mais objetivo. O que eu tenho visto nos tempos hoje, nos tempos atuais, o pai e a mãe saem para trabalhar. Criança muito pequena, com 6 meses, onde não tem a menor noção do que está acontecendo ao redor dela, é levado para a escolinha. Muitas vezes não existe opção, né? Pai e mãe precisa realmente trabalhar de acordo com a sua linha de raciocínio, pensamento e desejos a serem alcançados. E aí acaba terceirizando, né, a criação do filho. Então uma criança com 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai para a escolinha. E aí quem cuida mesmo são professores, cuidadores, são pessoas que não têm aquele vínculo tão profundo com a criança. E os pais acabam tendo pouco contato, porque vê as crianças final de tarde, noite, todos já estão cansados, exaustos, os pais não vê a hora que a criança dorme, não tem aquele contato, que é a hora de estar passando conhecimento. E a criança, quando é pequena, ela realmente ainda não fala, mas ela é uma esponja que absorve tudo ao seu redor. E nesse momento ela está absorvendo de outras pessoas que não faz parte da família dela. Não que não estou falando que professor é ruim ou que cuidador é ruim. Eu estou falando que a criança precisa do pai e da mãe. Esse é o momento de construir a base, a estrutura familiar, onde a criança observa o pai, observa a mãe e copia o pai e a mãe, mesmo às vezes ela ainda não aprendeu a falar, e ela está copiando gestos, atitudes e está formando-se a sua base. Mas o que aconteceu nesse período de tempo? O pai precisou correr atrás das suas condições financeiras para manter o seu patamar. Sei que esse é um assunto bem delicado, que vai incomodar muitas pessoas, mas a verdade é assim mesmo. Não tem como dizer de uma outra forma, senão dessa maneira. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade, onde as crianças são terceirizadas o seu cuidado e depois os pais querem comprar as crianças porque eles conquistaram a sua riqueza, suposta riqueza, e aí a criança começa a observar os pais como uma fonte de renda, um banco, não tem aquele respeito, aquele vínculo, aquele amor, aquele carinho, porque quem realmente criou foi o mundo. Foram professores, cuidadores, e a criança chega aos seus 7 anos de idade, tem aquele fraco vínculo com a família, porque os pais já conquistaram bastante, conquistou carro, moto, casas e tudo mais, e agora tem que manter, né? Não dá para parar de trabalhar, porque tudo custa muito caro.
E aí continua deixando as crianças para ser criadas e cuidadas por outras pessoas. E aí quando a criança chega na sua adolescência, juventude, quem que ela tem como espelho? Quem que ela tem como herói? É a base familiar dela? Por isso que nos dias de hoje a gente tem tanto conflito familiar. Porque a criança foi criada com outras pessoas, tem outros pensamentos. Eu não estou julgando, não me entenda mal, nenhum professor, nenhum cuidador, e dizendo mais uma vez que em muitos casos sim são necessários. Às vezes só existe uma pessoa, a mãe ou o pai, que é o provedor de tudo e precisa daquela fonte de renda, porque senão não tem nem o que comer. E aí, infelizmente, tem que deixar a criança em tempo integral na escolinha, e assim as coisas acontecem. Mas eu também tenho que enfatizar que esse é o maior problema da nossa sociedade nesse momento, onde as crianças não têm as bases, a base familiar. E aí, quando chega o momento de colocar à prova, que é a adolescência, a juventude, que a criança vai ter as suas crises existenciais, o que ela tem como base? Conhecimento de pessoas que ela já não tem mais vínculo. E quem ela tem como herói? Um professor, título, um rótulo de professor, que também muitas vezes pode ter passado pelo mesmo processo que ela também está passando. E aí o pai tenta falar, filho, filha, a mãe tenta falar, filho, filha, olha isso, olha aquilo, mas a criança não escuta. Por quê? Citar aqui Pequeno Príncipe, Raposa e Pequeno Príncipe, aquele diálogo tão famoso, tu é apenas um menino para mim como outro qualquer, e eu sou para tu como uma raposa comum como outra qualquer. Mas se tu me cativas, serás único para mim no mundo e eu serei único para você. Mais ou menos isso, eu não me recordo. É exatamente assim que funciona a vida. E as crianças não têm vínculo com os pais, que é o mais importante. É a base de tudo. A criança, quando ela é separada dos pais com uma pequena idade, ela não é como nós que já temos um discernimento. Quando os pais somem do seu campo de visão, a criança acredita que ele deixou de existir, não sabe onde ele está, por mais que tentem explicar para ela, isso não faz sentido. O pai ou a mãe deixou de existir. E aí imagina o que foi construído no coração dessa criança desde pequenininha. Como que vocês querem que essa criança seja uma guerreira, sendo que ela foi imposta, que os pais sumiram ali, foi obrigada muitas vezes a comer o que não queria, de uma forma que ninguém está vendo. Obrigada a sair da fralda de uma forma também sendo ameaçada. E os pais acreditam, confiam cegamente em quem nunca nem viu na vida. Não conviveu na vida, só viu. Vocês me vendo nesse exato momento, não pode dizer que me conhece. Sabe que eu existo. Agora, conhecer realmente, você tem que conviver. Muitas vezes as pessoas vivem 50 anos junto e uma não conhece a outra. E o que tem acontecido é terceirizado o seu bem mais precioso, que é a família, para outras pessoas cuidarem. E, infelizmente, esse é um dos maiores, se não o maior problema da sociedade atual. Que as crianças vêm crescendo frustradas, inseguras, com tantos traumas, porque foram abandonadas desde pequeno. Eu sei que você que está assistindo isso vai acabar justificando, falando, eu preciso trabalhar, não é assim, imagina que abandonado, eu amo meu filho, eu amo minha filha. Mas vocês pararam para pensar como a criança se sente? Eu vejo muitos pais trabalham, vamos dizer hoje, home office, muita gente, mas deixa a criança na escolinha, porque é mais cômodo, né? Mas poderia ter pensado antes, talvez nem tido, para criar uma criança dessa maneira. Imagina quanto sentimento, quantas emoções ela está vivendo no coração dela. A criança, quando é deixada lá e os pais saem, como ela se sente? Vocês pararam para pensar nisso? Realmente isso é muito sério.
Isso é muito profundo. Quem está criando o filho de vocês, vocês estão pagando para outras pessoas criarem que vocês não sabem o que acontece. Vocês acham que sabem, confiam, estão pagando para isso, pagam muito caro para isso. Recebe algumas fotos, alguns vídeos de alguns momentos, mas o que eu mais vejo é criança chorando, sofrendo e crescendo totalmente desestruturada por uma busca tão grandiosa que é uma conquista financeira, sendo que o bem muito maior do que qualquer valor monetário é a base estrutural, é a família, é o amor, é o carinho. E isso sim tem que ser cultivado. Não é o carro luxuoso que você anda que vai construir o amor familiar. É o cultivo do amor, do carinho diário. É o bom dia, é o boa tarde, é o boa noite, é o abraço, é o carinho, é o olhar nos olhos e realmente expressar o amor. Não adianta falar, e aí eu te amo, uma palavra que é tão poderosa, mas infelizmente usada tão vagamente. O amor verdadeiro, ele não precisa ficar dizendo a todo momento, eu te amo, olha, eu amo, eu amo. Não, quem ama simplesmente é o amor, vive o amor, dá o carinho, dá o amor e vive dessa maneira. Observando um pouco mais profundo no seu coração e veja se realmente é necessário essa conquista toda por algo que nem vai ser seu. O que realmente é seu nessa vida? O carro que você anda? A casa que você tem? Porque tem um papel dizendo que está no seu nome? Será que isso realmente é seu? Será que essa busca tão grande por essa conquista vale a pena pagar o preço? As nossas crianças que são o futuro de amanhã, como eles estão sendo criados. A estrutura, a base, o alicerce, ele realmente está sendo construído com o material necessário, o amor, o carinho, a disciplina, o respeito. Você está ensinando para o seu filho os valores ou você está comprando ele num momento de exaustão por ter trabalhado o dia todo e não ter mais força para discipliná-lo, ou não ter coragem de falar, filho, não pode fazer isso, porque você ficou tanto tempo longe dele, e aí vai falar, pô, o tempo que eu estou junto com ele, eu vou chamar a atenção, e aí vai lá e compra, dá um celular, um tablet, um computador, ou seja lá o presente que ele quer. É assim que está sendo a sua educação, comprando. E aí o momento que ele já te... chegará um momento que ele vai ter tudo. E aí você vai dar o quê? Sendo que existe muitas coisas que o dinheiro não compra. E aí quando chegar esse momento, muitas pessoas já têm passado por isso. Aí não quer encarar a frustração, não quer encarar o momento. Mas a verdade, ela é assim, ela é exposta nua e crua. E quanto antes, a partir do momento, quanto antes você reconhecer isso e viver a realidade, o seu problema será sanado com mais rapidez. Agora, enquanto você se iludir, se enganar e continuar a sua busca por algo que acabará não sendo seu, essa sociedade continuará desse jeito. Ou pior, onde os valores não é mais o amor, o carinho, o afeto, o respeito, onde eu preciso conquistar a qualquer preço, seja passando por cima do meu irmão, mas eu vou conquistar. Será que não é isso que vem sendo ensinado? Será que nós podemos crucificar as crianças de ontem, que hoje são os jovens, já gananciosos e sem amor, vazios, ou com frustrações e uma série de situações? Nunca nessa era que vivemos foi diagnosticado tanto problemas em jovens psicológicos,
com tantos tratamentos já químicos com crianças? Por que será que essas crianças têm passado por isso? Será que às vezes uma falta de um abraço, de um olho no olho, de uma dedicação sincera de amor e de carinho? Eu vejo com muita clareza que nesse momento, esta era turbulenta, um dos maiores males é o abandono de nossas crianças. E para vocês, pais, mães, avós, familiares que ancoram e amparam toda essa estrutura, observem profundamente se vocês poderiam fazer um esforço, mas para um outro lado, para que as crianças se sintam acolhidas em todo o tempo. Não obrigada, porque falaram que realmente precisa ser assim ou precisa ser daquele jeito. Às vezes a gente precisa analisar cada caso. A vida não é como uma receita de bolo que todo mundo vai fazer igual. Desculpa. Cada criança tem seu tempo. Nem todas as frutas da árvore amadurecem ao mesmo tempo. Cada uma tem o seu tempo de amadurecer. E assim também são as crianças. Respeitem, aprendam com elas. Elas são um poço de sabedoria e pureza. Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e sentir com os vossos corações. Acredito ter respondido a sua pergunta.